E aí, galera esperta, você conhece o Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno? Detona no vestibular quando cai esse autor? Se não, chega mais. Galera, Gregório de Matos, autor que nós iremos comentar hoje neste vídeo, é o primeiro grande poeta brasileiro. Claro que antes dele se destacar na literatura brasileira, outros nomes também se destacaram, mas que na verdade, pessoal, não correspondiam a autores brasileiros, pois o período que chamamos de quinhentismo, você sabe muito bem porque nós já tivemos videoaula falando sobre isso. Vou até pedir para o Thiago colocar aqui o link, ó, falando sobre os cronistas do descobrimento, sobre a literatura quentista. Essa era uma literatura feita por estrangeiros em terras brasileiras. Somente no século XVII, que é o período pelo qual chamamos de Barroco no Brasil, é que teremos o primeiro grande autor brasileiro, que é o Gregório de Matos. Então, você quer saber sobre Gregório de Matos? Quer lembrar dele? Quer detonar no vestibular? Então começa aqui, ó, curtindo, compartilhando, divulgando em suas redes sociais o nosso canal, beleza? Agora eu sou do YouTube Edu, vai ter um negocinho aqui, ó, viu? Algumas coisas, fomos aprovados, beleza? Então vamos lá, direto ao assunto. Ó, Gregório de Matos é um poeta baiano, o nome dele era Gregório de Matos Guerra. Era de família de donos de engenho e, claro, naquela época não tinha faculdade aqui no Brasil, ele foi estudar em Portugal. Se formou em Direito, viveu em Portugal um tempo, ficou viúvo, voltou para o Brasil, foi viver em Salvador. Salvador naquela época era chamada de Cidade da Bahia, por isso que em alguns momentos ele fala sobre a Cidade da Bahia, e você fica, oxe, que doideira, Cidade da Bahia. Cidade da Bahia, mesma coisa que Salvador, beleza? Século XVII, período pelo qual vivíamos aqui no Brasil, certo? Os anos de 1600, por isso que o Barroco também pode ser conhecido como seiscentismo. Seiscentismo, Barroco, tudo a mesma coisa, ok? Então, Gregório de Matos volta a viver aqui no Brasil. Na verdade, ele é um poeta tardio, ele começa sua produção poética por volta dos 50 anos e ele vai se destacar em vários níveis de poesia. Aí muitas pessoas perguntam, professor, quantos livros ele escreveu? Na verdade, ele não escrevia livros, pessoal. Ele era um poeta repentista. Ele recitava seus poemas na rua. Ele era um cara que a galera trazia um mote quer dizer motivo poético, um tema, ele ia lá e fazia na lata. Ele era muito desenrolado, o Gregório de Matos, certo? Por isso ele vai se destacar em vários níveis poéticos, mas vai morrer sem lançar livro algum. Aí você diz, e como vamos ter essa obra dele, professor? Na verdade, depois de muitos anos da morte dele, a Academia Brasileira de Letras, que é a instituição mais importante ligada à literatura do Brasil, disse, pô, vamos aí fazer um apanhado daqueles poemas que consideramos ser do Gregório de Matos e vamos lançar em suas obras completas, porque a gente não pode esquecer esse que é o primeiro grande poeta brasileiro, não é isso? Gregório de Matos ficou muito famoso naquela época, pessoal. Por quê? Porque ele fazia alguns poemas satíricos que criticavam a sociedade e por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Então a sua fama se alastrou por todo o Brasil justamente por essa veia ferina que criticava as pessoas. Criticava o quê, professor? Criticava tudo, pô. Criticou, ó, negros e mestiços, ele era preconceituoso. Só é você lembrar que na sociedade do século XVII aqui no Brasil, nós tínhamos escravidão. Ele criticou a Igreja Católica, criticou a Igreja Católica, criticou a sociedade baiana, criticou o governo, que era a metrópole, tá ligado? E aí, por isso mesmo, ele terminou sendo preso, foi deportado do Brasil, ficou exilado em Angola durante um tempo, tá certo? Professor, ele vai se destacar somente nesse tipo de produção satírica? Negativo. A obra dele é muito vasta. E aí nós vamos comentar todos os tipos de produções poéticas deste poeta baiano. Primeira, produção poética amorosa. Fez poemas amorosos. Inclusive, vale salientar que nesses poemas amorosos, ele mostra a sua musa, a mulher que ele deseja, como um anjo demônio. Por quê? Porque no Barroco tem esse dualismo, não é? Essa contradição. Então, ao mesmo tempo, ela é anjo, pura, bela, mas ela também tenta o poeta ao pecado, por isso ela é demônio. Olha aí o dualismo anjo-demônio, típico do Barroco, não é isso? Além dessa poesia amorosa, que é uma poesia de altíssima qualidade, uma poesia lírica, graciosa, do Gregório de Matos, ele também se destacou com poesia filosófica. Filosófica falando do quê, professor? De questões existenciais, principalmente sobre o passar do tempo, a condição da efemeridade da vida, da transitoriedade das coisas, da fugacidade das coisas, que em alguns livros você pode até encontrar com o nome de Carpe Diem. Não é muito comum
usar esse termo para o barroco. Esse termo é mais adequado ao arcadismo, mas você pode encontrar em alguns livros o termo Carpe Diem se referindo a essa temática da passagem do tempo, que eu considero uma poesia filosófica de caráter existencial do Gregório de Matos, ok? Trabalhou só com isso? Não, fez as poesias satíricas que dão a ele o apelido de Boca do Inferno. Não pense que é porque ele tem mau hálito, não, é porque ele falava mal de todo mundo mesmo, e até alguns poemas pornográficos. Por isso, Boca do Inferno, porque também partiu para uma linha pornográfica, não é isso? Disse a vocês que ele foi o quê? Exilado em Angola. Só que ele já estava velhinho, aí ele pediu desculpas ao governo português. E aí disseram, ó, tu pode voltar, mas não pisa em Salvador. Ele foi viver em Recife, e lá em Recife ele terminou se envolvendo com a poesia de caráter religioso. Hoje o professor ele falou mal da igreja. Exatamente. Essa é a contradição típica do homem do barroco, pessoal. Ele peca, mas ele pede perdão dos pecados. Perdão e pecado são coisas opostas. É o que representa o uso de antíteses, que representa o conflito, a contradição típica do homem do barroco. Então ele se ajoelha diante de Deus, no final da vida, pedindo perdão dos pecados, dizendo que ele merece ser perdoado para chegar ao reino dos céus, porque o barroco é um movimento religioso, ok? Ó, para fechar a aula, lembre-se, ele se destacou na poesia amorosa, na poesia filosófica, na poesia satírica, na poesia pornográfica e na poesia religiosa. Como ele se destacava na poesia, escrevendo principalmente sonetos, rimados, metrificados, ele foi um cara muito envolvido com um estilo do barroco chamado cultismo, que é a mesma coisa que uma coisa chamada gongorismo. Esse é o estilo do poeta Gregório de Matos. No entanto, no fim da vida, quando ele produz esses poemas religiosos, como ele aparece ajoelhado diante de Deus, pedindo perdão dos pecados, tentando convencer a Deus de que ele é digno do perdão, aí nós percebemos algumas argumentações. E como tem um pouquinho de argumentação, a gente considera que esses textos são cultistas, com certa influência conceptista. Então, professor, é possível encontrar cultismo e conceptismo no mesmo autor, na mesma obra? É sim, não é uma coisa muito comum, mas você encontra na poesia religiosa de Gregório de Matos, que é o maior poeta do barroco brasileiro. Baiano, século XVII, anos de 1600, o Boca do Inferno. Se cair no vestibular, você vai detonar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Gostou? Compartilha, curte aqui, comenta, fala para os teus amigos. Se tiver dúvida, manda também as dúvidas que eu faço vídeo para vocês. Até mais. Tchau.